Então, uma pausa no nosso programa aqui sobre decoração de interiores e agora falando de cirurgia plástica com o Dr. Fabrício Ferreira. Vamos lá. Tudo bem, doutor Fabrício? Tudo bem, né? Mais um dia aqui, toda quarta-feira, a gente falando de cirurgia plástica. E hoje, ritidoplastia. O que é a ritidoplastia? Na realidade, é a cirurgia plástica onde a gente aborda a face, né? Procurando dar um aspecto melhor com relação ao reposicionamento das estruturas que, com o passar do tempo, elas acabam ou em função da flacidez da pele, ou em função de agressões como cigarro, né? O dia a dia, o cotidiano das pessoas acaba interferindo e promovendo um aspecto envelhecido à face. Interessante, que a gente está numa sequência, né, tipo de preenchimentos, né, a ação da toxina, que a gente pode trabalhar a agressão mesmo, né, da pele. A gente pode, tem vários fatores, mas tem muita questão orgânica, que às vezes a pele vai envelhecendo. Tem os fatores externos, o nosso organismo também contribui se a gente não cuidar do organismo, né? Em termos de alimentação, água, cigarro, como o senhor comentou. Eu procurei colocar numa questão evolutiva as formas de abordagem da face como um todo e, em última instância, a abordagem mais agressiva do ponto de vista técnico, mas que também tem uma tendência a conferir um resultado mais duradouro. Perfeito. Vamos começar a mostrar, que a gente adora os slides do Dr. Fabrício, que acaba sendo bem didático, a gente acaba entendendo mais o que acontece isso lá na prática, né, na hora da cirurgia. Por exemplo, Dr. Fabrício. O que eu procurei demonstrar aqui é essa queda que, com o passar do tempo, a gente observa na cauda do supercílio, né? A gente vai tendo um rebaixamento daquela região e no ângulo da boca. Eu enumero assim, a cauda do supercílio, a região central da bochecha e o ângulo da boca como as regiões mais evidentes do envelhecimento. Em função dessa queda. Por que tudo cai ali nessa região? Por quê? O que acontece com a nossa musculatura, por mais exercício que a gente faça? É normal? É normal porque a gente, na realidade, está sob o efeito da gravidade? Isso, da gravidade. E também, com o passar do tempo, as estruturas vão ficando mais flácidas. Certo. Todos aqueles ligamentos que fazem essa retenção da pele na região óssea, com o passar do tempo, elas vão cedendo. E com isso a gente tem esse rebaixamento da face como um todo. Como um todo. Próximo slide, porque a questão é que o senhor trabalha assim de uma forma bem harmoniosa, né? Porque a pessoa tem um efeito imediato, assim, satisfatório, mas natural. Na realidade esse é o objetivo, é que a gente consiga melhorar o aspecto facial de uma maneira sem alterar a fisionomia, né? Esse Aqui são alguns vetores que a gente utiliza na definição do quanto reposicionar a face, né? A nossa principal área de abordagem, como eu falei, é a região da cauda do supercílio, a região da malar, né, da bochecha, e a região do ângulo da boca. Em algumas pacientes que têm uma flacidez mais concentrada na região do pescoço, a gente também tem uma abordagem específica para essa área. O foco mesmo é a questão do nosso rosto e chega até o pescoço, né? Sim. Dependendo, nem em todo caso. A gente tem que avaliar o caso de acordo com a apresentação que a paciente tem, o que ela tenha de alterado. Joia. Mais um slide na sequência para a gente conferir. Então, aqui mais uma definição de vetores, quais são os sentidos que a gente se baseia no que diz o reposicionamento da face. Então, veja que a gente dá uma ênfase na região periorbital, ali na região do olho, na região da bochecha. Reduz até as marquinhas de expressão, pelo visto, ali. Também porque, automaticamente, né? Na realidade, o que a gente aborda, aqui a gente está vendo só a manifestação externa, a parte da pele, mas a gente tem toda uma abordagem interna. Interna, de sustentação mesmo. De sustentação, isso mesmo. Bacana, bacana. Pode até rodar o próximo. Então, aqui um desenho demonstrando essa abordagem já mais um nível mais profundo. Aquela área amarelada é a parte de gordura que envolve os músculos da face e é essa região que a gente libera e reposiciona. A gordura, mas ela é retirada porque ela é essencial também para essa musculatura, Em alguns casos, pacientes que têm uma face mais arredondada ou mais larga, em algumas situações a gente precisa fazer uma remoção de um fragmento. Assim, bochechas, que tem bochecha, por exemplo, muita bochecha. Mas a tendência a princípio é reposicionamento e não remoção. Não remoção. Dá uma recolocada naqueles músculos que estão um pouco cansados, é isso? E também pelo seguinte, a gente tem uma íntima relação entre essas estruturas e os nervos da mímica facial. Então, uma abordagem inadvertida dessa região pode promover uma paralisia. Nossa, isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos, próximo. Então, aqui um desenho já esquemático também mostrando a área da cicatriz, na região na frente da orelha. Nem aparece, né? A gente procura utilizar essa região do cabelo também como uma forma de abordagem e de esconder a cicatriz. E ali na pálpebra.
que normalmente a gente faz uma cirurgia associada. A gente aborda também a região palpebral e aquelas são as marcas, os desenhos que a gente faz e a quantidade de pele que... Ó, você está vendo do ladinho do desenho da face, da como face, tudo. tem um olhinho ali fechado, né? Isso, e aquilo ali é a remoção de pele da pálpebra. Quer dizer, o senhor aproveita o desenho do contorno dos olhos ali da pálpebra para fazer... A gente utiliza o sulco da pálpebra para esconder a cicatriz nessa área. Muito. E na de baixo, bem na região próxima ao pelo aqui do cílio. E é tranquila essa região, essa cirurgia também, o processo de recuperação? O que na realidade a gente precisa da paciente é que ela entenda que é um pós-operatório que não costuma ser muito doloroso, mas que impõe um certo edema, um inchaço. E é isso que a paciente tem que estar pronta, porque isso assusta no início. A paciente fica um pouco preocupada em função daquele inchaço, da roxidão, mas é uma cirurgia mas é uma cirurgia, né? Com um ganho bastante interessante e que na realidade vale, ao meu ver, vale esse período de reclusão. A reclusão, mas vai ficar bem bonito. Olha só, voltando a essa foto, bem interessante que o senhor comentou. Quer dizer, fica até imperceptível, né? Porque bem... Tá vendo aquela marquinha de pele que tem em cima? Na realidade, a cicatriz costuma ficar naquela área. Certo. Quer dizer, a gente procura posicionar a cicatriz naquela região. Não, porque aquela dobrinha do olho já é acaba até auxiliando no processo, é o que eu digo, que a cirurgia plástica é a arte de se utilizar de rugas, de marcas prévias do paciente para ocultar as cicatrizes. Para ocultar as cicatrizes. Temos mais alguns? Tem? Pode rodar na sequência? A gente pode rodar? Então, aqui, fazendo uma alusão também à cirurgia para o homem, que hoje em dia, assim, a busca dos homens por um aspecto melhor do ponto de vista estético também tem sido bastante intensa. E qual a faixa etária, mais ou menos? A faixa etária que se sentir desconfortável. Na realidade, há uma tendência hoje que a gente venha a realizar esse procedimento assim, antes. Certo. Temos mais 2 slides, a gente pode rodar? Ai. E aqui eu procurei trabalhar com a parte animada do que indicar uma cirurgia e o seguinte, a gente nunca pode descaracterizar uma característica que a paciente tenha, que seja dela e que não dá para mudar. Nada artificial. Nada artificial. A gente está conversando até na nossa pauta de hoje sobre a questão de manter o gosto do cliente em relação à decoração, né, Cláudia? Tem essa questão, né? Tem que respeitar a situação. Isso também é válido até para a questão da cirurgia plástica. A gente tem limites que a própria fisionomia do paciente nos impõe e a gente não deve ultrapassar isso, sob pena de não ter um resultado harmônico. Perfeito. Que bom, doutor Fabrício. Semana que vem? A gente vai falar de otoplastia. Otoplastia, que é? Cirurgia para correção de orelha abana. Orelha abana. As crianças, principalmente, né, tem uma fase que ficam meio, né, estressadas, né, em relação à orelha de abana. Porque surgem brincadeiras no colégio que a criança não consegue trabalhar muito bem. Perfeito. Agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem. Tá bom? Já subindo aqui, continuando com o nosso bate-papo.